Olá, bem-vindo ao canal Odisseia. Quero te contar uma história breve, e você vai se encantar com o poder das palavras. O ano era 1916. A cidade era Viena, na Áustria. E o palestrante daquele dia era alguém que iria mudar a história da psicologia. Na plateia, um grupo de médicos e médicas, ansiosos por ouvir aquele neurologista, fisiologista. Entra então na plateia o palestrante, Sigmund Freud. Aquele seria o momento em que ele faria as chamadas conferências introdutórias à psicanálise, que foram feitas em 1916, 1917 e posteriormente publicadas para a posteridade. Freud começava a explicar o que era aquela recém-nascida corrente da psicologia que receberia o nome de psicanálise ou análise do psiquismo. Freud começa então tratando uma primeira objeção. Lembre-se, a plateia era de médicos, acostumados a fazer intervenções no organismo vivo, cirurgias, remédios, procedimentos médicos. O que dizer de uma proposta que se baseava na conversa, na troca de palavras, em alguém que dizia ser portador de um sofrimento mental, que estava angustiado, que estava vivendo conflitos interiores, numa sala com outra pessoa, o analista, que ouvia. E essa pessoa falava, e por uma consequência quase que mágica, a pessoa se sentia aliviada. Então, Freud começa a falar da palavra. E ele diz assim: as palavras no passado possuíam um poder mágico. E ainda nos dias de hoje, elas conservam um pouco dessa magia. As palavras podem destruir alguém, como podem construir, podem incentivar. As palavras evocam afetos. As palavras podem animar, direcionar, abrir horizontes, como também elas podem inibir, elas podem machucar, elas podem ferir, elas podem traumatizar. Nossas palavras sintetizam um conjunto de movimentos psíquicos envolvendo nossas emoções, nossos sentimentos, nossos estados de humor, mas também nossos pensamentos, nossas ideias, nossa visão de mundo, nossa visão das pessoas, nossa visão da experiência vivida. Qual o enquadramento que nós demos, que foi dado para aquela experiência? Pessoas diferentes podem viver experiências similares, mas podem enquadrar essas experiências em contextos completamente diferentes. Podem interpretar, dar um significado a essas experiências completamente diferente. E isso tem um impacto na maneira como ela fala disso. Isso tem um impacto nas palavras dela. Tem um impacto na maneira como ela se relaciona, e as palavras são importantíssimas nas relações humanas. Estamos falando aqui do autoconhecimento. Porque autoconhecimento
é análise, é investigação. Você pode pensar no Sherlock Holmes ou na Enola Holmes, a irmã do Sherlock Holmes. O trabalho do autoconhecimento é um trabalho investigativo. Você mergulha dentro de si mesmo e começa a buscar as raízes das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus estados de humor, as raízes das suas crenças, das crenças a respeito de você mesmo, as raízes das crenças que você alimenta sobre os relacionamentos, sobre a família, sobre a sociedade, sobre o amor, sobre o trabalho. Essas crenças brotaram ou emergiram a partir de experiências concretas que você viveu. Essas experiências podem ter mudado o curso das suas expectativas, dos seus pensamentos, das suas crenças, ou podem ter reforçado essas crenças. Autoconhecimento, portanto, é esse trabalho cuidadoso, meticuloso de comparar, medir, entender, analisar. Ele é feito com uma certa técnica. Não basta simplesmente você dizer: bom, eu vou me observar aqui, vou olhar para mim e vou adquirir autoconhecimento. O próprio Freud diz que não é assim. É preciso uma certa técnica para que você faça esse mergulho. E há algo muito interessante nisso. Nem todas as coisas a nosso respeito são agradáveis de serem descobertas. Algumas coisas que estão dentro de nós, algumas coisas que fazem parte da nossa personalidade, da nossa formação, são profundamente dolorosas e desagradáveis. São difíceis de serem integradas, são difíceis de serem reconhecidas. E por essa razão, nós preferimos, muitas vezes, esquecer, ignorar, colocar isso debaixo do tapete. No autoconhecimento, há um processo que envolve tristeza, que envolve perda. Há também no autoconhecimento um processo que envolve repulsa. Olhar para certas partes de nós mesmos que nos causam nojo, que nos causam asco, mas que precisam ser vistas, que precisam ser encaradas. A jornada do autoconhecimento, portanto, é uma jornada que exige muita coragem. Muita coragem. E nós acreditamos que, além disso, ela deve ser feita de modo complementar. Ela deve ser feita paralelamente, ao mesmo tempo, simultaneamente, com o processo da meditação. Nós vamos entender isso, mas no próximo vídeo. Nesse vídeo, nós queremos destacar que o autoconhecimento não é essa estrada florida e dourada que todos costumam divulgar nas redes sociais. Conhece-te a ti mesmo, autoconhecimento, como se fosse uma coisa fácil, como se fosse algo sempre agradável, alegre. Não é bem assim. A jornada do autoconhecimento envolve encontrar aquilo que a gente sempre escondeu, aquela parte de nós que lembra do filme A Bela e a Fera. Há uma fera escondida dentro de nós. Nós gostamos sempre de mostrar a donzela, a moça bonita, agradável, inteligente, articulada, a nossa parte bonita, apresentável, que todo mundo aplaude, que todo mundo aprecia.
mas dentro de cada um de nós há uma fera. Se essa fera está presa, se essa fera está escondida, ela fica cada vez mais forte e violenta. No entanto, você lembra do filme? O que acontece no filme? Quando a moça recebe a fera, quando ela cuida da fera, quando ela olha para a fera, para além das aparências, e enxerga a essência, a fera se transforma num príncipe. É claro que a vida não é um conto de fadas, mas a lição aqui é clara. Tudo aquilo que a gente reprime em excesso torna-se uma força poderosa que pode nos desequilibrar. Autoconhecimento, portanto, tem a ver com esse processo delicado, com essa dança entre a bela e a fera. Gostou da história? Gostou dessa analogia? Comenta aqui. Fala um pouquinho. Pode falar da sua bela ou da sua fera, mas eu quero que você comente, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que possam se beneficiar ouvindo um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.